Bom, a plantação do 579 nas células, né? Que são 5 dons motivacionais ministeriais de Cristo, 7 dons motivacionais de Deus e os 9 dons sobrenaturais do Espírito. Como eu falei, eu creio que acaba sendo até antibíblico você não treinar as pessoas, não utilizar essas ferramentas nas células, porque Deus, ele equipou a sua igreja para fluir nesses dons, né? E esses dons serem realmente usados para a edificação do corpo de Cristo, ok? Então, isso tem que ser feito um trabalho, não é chegar, dar uma palestra aí, um treinamento e acabou. Não, é algo que tem que se desenvolver um processo, entendeu? Às vezes a gente não trabalha bem os processos, por isso que a gente enfrenta muitos problemas na igreja, ok? Então, uma coisa fundamental, palavra-chave é treinamento contínuo helicoidal, né? Primeiro lugar, contínuo, vocês têm que pensar que vocês não podem parar de treinar. Tem que ser algo constante. E você não treina apenas os líderes, você treina a célula inteira. Então, tem que ser uma prática de vocês reunir algumas células ou todas as células e dar um treinamento, né, regularmente, né, e equipando as pessoas. Então, temos que entender que o ponto-chave da implantação dos 5, 7 e 9 nas células é desenvolver um processo de treinamento contínuo helicoidal. Eu fico pensando, a gente quer resolver os problemas na igreja muito rápido, né? Irmãos, por exemplo, estou cuidando do meu corpo, da saúde, né? Por exemplo, hoje acordei praticamente 4:30 da manhã e fui fazer, já fiz musculação, já nadei 1 quilômetro. Ó, gente, é suado. E a minha vontade hoje, e quase todos, eu estou mais de 10 anos, irmãos, fazendo exercício e tal, mas olha, todo dia, verdade, todo dia eu tenho que lutar com a preguiça, me dá uma vontade, hoje eu não vou. Sinceramente, hoje eu vou ter que dar umas palestras, né, de manhã e à tarde, aí eu pensei, rapaz, ontem fui em 2 reuniões, cheguei tarde em casa, pensei, acho que hoje eu não vou. Então, a gente muitas vezes não tem aquela disposição, aquela vontade, mas a constância é que vai trazer resultado. Então, não adianta eu fazer musculação, nadar uma vez por semana, já ajuda, ajuda, mas é muito pouco. Então, vocês têm que entender a saúde das células, a saúde do trabalho da igreja. Vai depender de um processo de treinamento contínuo. Vocês não podem esmorecer, tem que ter disciplina e trabalhar isso sempre, sempre e sempre, ok? E ele é helicoidal. Vamos contrastar o treinamento helicoidal com treinamento linear, né? Que a gente dá um treinamento linear onde supomos aprendido cada treinamento dado. Então, a gente dá um treinamento módulo 1, aí eu treinei o pessoal, agora, dali um tempo, eu vou dar um treinamento 2, aí os caras já aprenderam, aí eu vou dar um treinamento 3, né?
E aí os caras já aprenderam dois, e agora aprenderam três. E aí eu vou dar um treinamento quatro. Aí eu já vou supondo que a pessoa já aprendeu. E a bem da verdade é que as pessoas não aprendem tão fácil assim. Então, como é que seria o processo do treinamento contínuo helicoidal? O que é? O treinamento deve ser um processo contínuo. Por isso, devemos treinar e ser treinado continuamente sem parar. Ter, opa, ter a mentalidade de estar sempre. Treina, pratica, volta de novo, treina e pratica. Então, não supor que as pessoas aprenderam após um treinamento dado. O Ralph Neighbor, ele diz o seguinte em inglês: six times to stick. É repetir 6 vezes para grudar. Quer dizer, para pegar, ok? O Rick Warren, ele disse assim: ter sempre a atitude de aluno, estar sempre querendo, disposto a aprender e a crescer. Então, essa figura aqui ao lado, né? Você vê o helicoidal, não é um círculo. O círculo, você vai só ficar rodando em torno dos mesmos lugares. O helicoidal, ele vai repetindo, mas vai evoluindo e vai crescendo numa direção, tá certo? Então, esse é o treinamento contínuo helicoidal, ok? Bom, agora vamos falar dos dons. A palavra de Deus usa 3 palavras para dons no grego: doreia, carisma e faneroses, tá bom? Então, os 5 dons ministeriais de Jesus, ele usa a palavra dom ali, é doreia, que tem o significado dom, dádiva, presente. Os 5 dons que são os homens com o ofício de um dos 5 doreias de Cristo, tá? Então, quando ele diz aqui no Efésios 4, 7 e de 11 a 13, o 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom, doreia, de Cristo, tá? Então, o dom de Cristo foi dado por Jesus, e aí fala, ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou lá na frente, que é importante, ensinar vocês como fluir dos 5 dons ministeriais nas células e também na microcélula. E o que dá o equilíbrio nas nossas reuniões, na microcélula ou na igreja, é os 5 ministérios funcionando na agenda da célula. Então, esses 5 dons, né, que é os 5 doreias de Cristo, é uma dádiva, é um presente, tá? Eles foram dados
para o aperfeiçoamento dos santos, a palavra catartismos, que é capacitar, equipar os santos. Mas, olha, presta atenção, a gente pensa que todo mundo fala, os 5 ministérios é para equipar os santos. Mas, olha, não é só equipar simplesmente, é equipar para que eles exerçam os ministérios. Então, você capacitou, mas não levou eles a exercer os ministérios, aí você falhou. Concorda comigo? Não é só capacitar. É a mesma coisa que você dá uma pá, uma furadeira, uma enxada para os pedreiros, mostrar como se usa e não levá-los a exercer, utilizar essas ferramentas. Então, você capacita para que eles exerçam o ministério. Isso é muito importante para o desempenho do seu serviço. A palavra serviço aí, diaconia, né? Então, para o quê? Eles exercendo o ministério, edificar o corpo. Então, não é cada um ficar lá pegando na pá, furando a parede. Não, o objetivo deles é edificar um prédio, uma casa. Então, olha só a sequência. Os 5 Doreias, eles vão equipar os santos de tal forma que eles começam a exercer os seus ministérios para edificar o corpo. Se quebrar qualquer uma dessas etapas, os 5 Doreias falharam. Então, não adianta só capacitar. Não adianta capacitar e os caras ficar exercendo o ministério aí e tal, né? Profetizando aleatoriamente, dando palavras. Não. O propósito desses dons, desses ministérios, dos 5, 7 e 9, é o quê? Edificar o corpo, tá bom? Mas não para aí. Até que todos. Então, lembra disso. Nós não estamos edificando indivíduos. Nós temos uma mentalidade muito individualista. Nós estamos edificando um corpo. Então, a gente tem que ter a ideia de levar todos, porque é um corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, é como se visse realmente Jesus em carne e osso, né? Essa é a ideia. Só que não é um indivíduo. A gente pensa, levar o indivíduo, a maturidade a uma pessoa ser igual a Cristo, a plenitude de Cristo. Ninguém tem todos os dons como Cristo teve, ninguém tem a mesma sabedoria, ninguém sozinho tem a mesma unção de Cristo, etc, etc. Mas o corpo, como corpo, ele vai ter todos esses 5 dons manifestando, todos os 7 dons motivacionais de Deus e os 9 dons espirituais, né? Dos sobrenaturais do Espírito Santo. Então, a mentalidade é de corpo, e que esse corpo, ele reflita a estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, que ele seja aqui na Terra Cristo. As pessoas vejam Cristo através, não de um indivíduo, mas através do corpo, ok? É uma visão de corpo. Então, nós estamos fazendo o quê? Edificando o corpo. E edificar o corpo, lembra que eu falei, é cumprir o propósito eterno de Deus. Porque ele está
levantando uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus através do Espírito Santo. O que é essa família? É um corpo. Então, edificar esse corpo, essa família, essa habitação, é cumprir o propósito eterno de Deus. Os 7 dons motivacionais de Deus. A palavra é a palavra carisma, significado, graça divina ou dons que denotam poderes extraordinários que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a Igreja de Cristo, ok? Então, os 7 dons são pessoas que têm um dos 7 carismas, né? 7 dons de Deus. A pessoa pode já ter uma habilidade, um talento, uma capacidade natural, mas ela é santificada e maximizada por Deus. Tá? Nós vamos ver isso aqui. Capítulo 12, 3b e depois 6 a 8. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, é Deus que repartiu. Tendo, porém, diferentes dons, aqui a palavra carisma, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, então profecia, segundo a proporção da fé, ministério, que é serviço, diaconia, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Então, esses 7 dons, profecia, serviço, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidir, liderar e misericórdia, compaixão pelas almas, né? Esses 7 dons, por exemplo, a pessoa pode já ter o dom natural, o talento, a habilidade de liderar. Mas quando ela recebe a Jesus, ela é santificada e maximizado esse talento natural para ser utilizado por Deus. O que ensina? Às vezes o cara já é professor, já tem o talento natural para ensinar. E aí, quando ele se converte, esse talento, essa habilidade natural, esse carisma, ele é santificado e maximizado. Amém? Vamos agora os 9 dons sobrenaturais do Espírito. A palavra no grego é phanerosis, significado, manifestação, fazer visível, mostrar. Os 9 dons sobrenaturais do Espírito podem se manifestar através das pessoas. Essas manifestações podem ocorrer com certa frequência ou, eventualmente, em uma pessoa. Então, o que é esse? Não é um dom que a pessoa possui, mas é algo que o Espírito Santo se manifesta nesse dom na vida de uma pessoa. E, às vezes, ela vai manifestar, por exemplo, eu não tenho dom de cura, mas Deus já me usou para curar. Eu não tenho dom de profecia, mas Deus me usou para profetizar. Então, você, às vezes, não tem o dom, mas, eventualmente, o Espírito Santo, por isso que chama manifestação.
né? É algo que o Espírito Santo vai se manifestar em você através desse dom, certo? E alguns vai ter uma certa frequência. Então, 1 Coríntios 12, de 7 a 9. A manifestação fanerosis do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito. Ó, presta atenção. Ela é dada mediante o Espírito, tá? Através do Espírito Santo ela é dada, por exemplo, palavra de sabedoria. A outro, palavra de conhecimento. A outro, fé. A outro, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Então, esses 9 dons, eles podem se manifestar na vida de uma pessoa com uma frequência e outros podem manifestar eventualmente, ok? Qualquer um desses dons. Agora, alguém abriu aí o... Marcelo, o versículo 4 aí, você pode explicar? Não entendi. Você pode explicar o versículo 4 do 1 Coríntios 12? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Não está falando que é o dons, que palavra é essa aí que está? Agora eu teria que ver depois. Vamos deixar... Tá bom, tá bom. Qual o propósito quando nos reunimos? Adoração, evangelismo, ensino, comunhão, crescer espiritualmente, curar e libertar? No final é um pouco de tudo isso, né? Mas o propósito, e aí você tem que entender, porque senão você fica focando num ponto, ok? E Paulo, ele disse assim, ó, não há nada errado nessas coisas, mas Paulo, em 1 Coríntios 14, 26, ele diz o seguinte: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este tem revelação, aquele outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Vamos entender a palavra edificação. Porque as pessoas vão pensar, não, nós nos reunimos para trazer crescimento espiritual. O outro, não, nós nos reunimos para adorar. Então, o culto é para adorar a Deus. Aí o outro, não, é ensino, não, é evangelismo. Bom, não tem nada de errado nessas coisas, mas vamos entender o que é edificar, ok? A palavra edificação, aqui no grego, a palavra oikodome, oikodomeo, né? Oikodome, que significa edifício ou designar, ou para designar o processo de construção do edifício. Somos o edifício em que Deus está trabalhando. Ele está edificando, ok? Então, a palavra oikos é habitação, família, residência, e doma, né? Edifício é o telhado eirado. Então, oikodome, na verdade, é você trabalhar a construção, a edificação de uma habitação, de uma casa. Agora, presta atenção.
Se você foca no crescimento espiritual, você vai falar, não, só vai crescer espiritualmente é o foco de tudo que a gente faz. É diferente. Por quê? Porque você está pensando nas pessoas individualmente crescendo, mas você não está trabalhando para fazer cada indivíduo crescer. Você está trabalhando para que todos cresçam no sentido de formar um corpo. Você está edificando um corpo e não pessoas. Então, o problema de você focar num ponto, curar e libertar. É lógico que quando a gente reúne, pode ocorrer e devemos trabalhar cura e libertação, mas cada um desses pontos tem que ser trabalhado para edificar. Então, é diferente você pensar em edificar o corpo e pensar em crescer espiritualmente. Você vai, você vai focar nas pessoas. O propósito é adoração. É lógico que a adoração é importante, mas ela tem que levar a edificar o corpo. Então, o propósito aqui é edificar uma casa. E é lógico que temos que edificar cada indivíduo para edificar a casa. Mas o propósito não é edificar indivíduos, é edificar uma habitação, uma família, um corpo, que é o propósito eterno de Deus. Vocês entenderam? Então, tem que ter a visão macro e trabalhar o micro. Mas você tem que estar trabalhando para que o micro coopere para edificar o macro. Então, lá em 1 Pedro 2, de 5 a 9, olha só, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual. Então, eu dei esse exemplo para vocês. Você pegar um monte de pedra e amontoar no chão, isso não é uma edificação. Agora, você pegar essas pedras e trabalhar cada uma dessas pedras e amontoar ela no chão, como estão vendo os paralelepípedos. Isso não é uma edificação. Então, você traz um crescimento espiritual na vida das pessoas, individualmente, só que elas não funcionam como corpo. Elas não estão funcionando como uma habitação. Esse é que é o problema. Então, um monte de pedras, e eu coloquei aqui pedras disformes. Você vê uma pequena, uma grande, uma retangular, uma disforme. Elas são ajustadas entre si, unidas pela argamassa do amor, aí elas formam o quê? Uma edificação. Então, nós estamos fazendo o quê? Uma edificação. Quando a gente se reúne, o propósito é edificar o corpo, é edificar uma casa espiritual, ok? Um outro exemplo é uma fábrica que está fabricando um carro. Então, vamos pensar que o carro é o corpo de Cristo, ok? Então, numa fábrica de carro, você pergunta, o que você está fazendo? Aí você vê um cara lá que está montando uma porta, você pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele vai dizer, estou montando a porta. Aí você vê um outro cara montando a roda, você pergunta para ele, o que você está fazendo? Estou montando pneu. Estou colocando pneu no carro. Aí você vê o cara trabalhando no motor. O que você está fazendo? Aí o cara responde, estou montando um carro. Então, ele está trabalhando nas partes, mas ele entende que essa parte faz parte de um todo. Hoje, sabe como nós estamos trabalhando a igreja? Nós estamos trabalhando assim, ó. Nós temos a carcaça, temos paralama, temos os para-choque, temos o motor, o pneu. Então,
um monte de peças trabalhadas, montadas, é um monte de ministérios, um monte de atividades jogadas no chão, não são um carro. Então, a igreja hoje é algo semelhante a isso. Um monte de partes, cada um pensando só na sua parte, né? Ah, o que você está fazendo? Ah, eu estou aqui no Ministério de Adoração. Ah, o que você está fazendo? Ah, meu Ministério de Oração. Ah, e você aqui? Ah, o meu é Ministério de Ensino. E cada um só trabalha na sua parte. E, no final, nós não estamos, o quê? Montando um carro que, na verdade, é o corpo de Cristo. Então, quando nós estamos nos reunindo, o que que nós estamos fazendo? Edificando um corpo. Então, nós temos que trabalhar os indivíduos, mas uma mentalidade, por isso que a microcélula é fundamental, porque a microcélula, o objetivo dela é resgatar a vida de corpo, né? E vida de corpo não é só na reunião, é estar interligado, ligado e funcionando todos os dias, né? Um ajudando o outro, um ensinando o outro, confessando pecados aos outros, etc. e tal, ok? Então, o que que nós estamos fazendo? Montando um carro, edificando uma casa, edificando um corpo, ok? E quais as ferramentas que a gente vai usar, né? O cara aqui, um está com uma chave de fenda, o outro está com uma parafusadeira, o outro está lá usando luvas, tem equipamento. Então, é o 5, 7 e 9. Um monte de peças e partes de carro no chão não é um carro, né? Então, as ferramentas para edificação, né, para edificação da igreja. É o 5, 7 e 9, né, que são esses dons aqui que nós já falamos, ok? Então, lá em Ezequiel, isso aqui é o Ediléu que fez, ele pegou Ezequiel 37, aonde Deus fala, né, o profeta profetiza aos ossos secos. Então, aí, os ossos, né, primeiro se ajuntaram, e aí é o trabalho do evangelista, né, que ele vai trazendo e vai acumulando os ossos secos ali. Depois, os tendões vão crescendo, que é o pastor. Depois, a carne vai crescendo e pele que vai cobrindo, que é o mestre. E ali depois, cada membro conectado, os nervos, né, que conectam, né, cada parte do corpo é o profeta, né, que ouve e transmite, né, aquilo que ele se conecta à cabeça, ouve o cabeça e transmite a cada parte, né, do corpo. E por último, né, levantou-se um exército, né, o corpo funcionando como um exército que vai avançando, que é o ministério apostólico, ok? Então, aqui estão os 5 dons, né, ministeriais de Jesus: evangelista, pastor, mestre, o profeta e o apóstolo. E nós vamos ver que os 7 dons ministeriais, eles estão ligados a cada um desses 5 dons ministeriais. O evangelista tem a ver com exortação, com encorajar, né? O pastor tem a ver com dom de misericórdia. O mestre tem a ver com dom de ensino. O profeta tem a ver com dom de profetizar.
e o apóstolo com o dom de liderar. Então, quando você estiver na célula, como é que você vai identificar um dos 5 ministérios dentro da célula, né? Quem tem mais uma veia apostólica, outro profético, outro de mestre, pastor, tal. Então você vai ver que aquele cara que tem mais o dom de liderar, ele provavelmente vai desenvolver mais um ministério apostólico, mas não sei se ele chega ao nível 3, talvez nível 1, 2, 3. Mas é o que vai estar mais no ministério apostólico. Profetizar é o profeta, talvez nível 1, 2 ou 3. O ensino é o mestre. O que tem aquela misericórdia, compaixão pelas pessoas é o pastor. E aquele que tem o dom de exortar, encorajar e tal, é o que vai ter mais o dom de evangelizar. E tem mais outros dois dons, que é os dons de apoio a esses dons, que é o de contribuir e é o dom de servir. Então, esses dois dons são dons de apoio a esses outros dons, ok? Agora, nós vamos ver os 9 dons sobrenaturais, que são as ferramentas sobrenaturais para edificação, ok? Então, os primeiros dons, né? Aqui está o estetoscópio, né? Que o médico usa para detectar, né? Alguma coisa está acontecendo no seu corpo. Então, os dons de detectação, discernimento de espírito. O outro, palavra de conhecimento. E o outro, palavra de sabedoria. Esses dons, depois, eu vou explicar cada um desses dons, né? Todos esses dons eu vou dar uma explicação mais detalhada desses dons, mas hoje eu quero dar um overview, uma visão geral, tá? Um dos dons que eu acho que mais falta hoje na igreja é discernimento de espírito. Então, tem muitas pessoas pastores, inclusive, que pregam, que ensinam, que vêm ministrar em conferências aí que você vai. Se você não discernir o espírito, você vai ver que o cara tem um espírito não muito bom, aquele lá muito a ganância, aquele lá manipulador, e vai, né? Assim, então, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, bom, eu vou explicar isso depois, tá? Depois, os dons sobrenaturais, que é dons de cura, no plural, tá? Dons de milagres e dom da fé, que tanto o dom de cura como os dons de milagres, eles operam com o dom da fé. É como se fosse uma injeção, né? Uma injeção, e o dom de cura, o milagre estão ali que você injeta, e a fé é essa ferramenta que vai injetar, né? Então, é a fé. Depois, os dons de comunicação, que é o dom de língua, os dons de interpretação e os dons de comunicação. Então, esses 9 dons, eles estão na, na igreja para ser usado como ferramentas, né, na edificação do corpo de Cristo.
Ok, irmãos? Então, eu dei uma ideia básica para vocês, que vocês têm que estar, então, em mente que nós estamos usando todos esses dons para equipar os santos, ok? Aí, eu vou. Agora eu fiquei na dúvida. Na verdade, eu tinha pensado em abordar dois assuntos, mas o outro eu vou abordar o do poder do pensamento positivo, tem a ver com dom de cura, que eu preciso falar isso para vocês, né? E que são importantes para vocês discernirem quando os caras estão usando poder do pensamento positivo, quando é fé. Saber distinguir entre essas duas coisas, ok? Quem que perguntou sobre o dom que está no versículo 4? A palavra dom aqui é a palavra carisma, ok? Os dons são diversos, carismas são mas o espírito é o mesmo. Qual que é a ideia? Que vai haver esses dons, eles vão vir meio que como um dom, mas também como manifestação. Então, tem certa, por exemplo, os dons dos 7 dons motivacionais, a pessoa recebe esse dom e vai exercendo e crescendo nesse dom. Esses dons, eles podem vir como carisma, mas eles vêm também como manifestação do Espírito. Então, muitos de vocês já tiveram o faneroses. Houve essa manifestação. Então, é diferente do carisma, que o carisma, a pessoa recebe esse carisma, né? Como a gente fala assim, por exemplo, posso dizer, o Edson tem um carisma para ensinar, que é esse dom. Mas a manifestação do Espírito, ela pode vir como carisma, mas pode vir como uma coisa eventual, como se fosse, parece naquele momento e se manifesta. Deu para entender a diferença? Um é manifestação e o outro é um dom, carisma. Ok? E o carisma pode funcionar como carisma e também como manifestação. Ficou claro, irmãos? Então, vocês não, às vezes, por exemplo, não sei, eu não tenho dom de cura, como eu falei, mas eu posso manifestar cura, né? Então, é manifestação e não o carisma. Carisma, o cara já tem ali, ele vai manifestar frequentemente. Alguma pergunta, alguma coisa? Bom, você vai ter essa oportunidade de esclarecer de forma mais detalhada, né? Cada um desses aspectos. Porque se eu for detalhar agora, vai ficar longo. Sim. Ok. Eu vou falar dos 5 dons, como que é, né, o apóstolo, tal, vou falar dos 7 e depois vou falar dos 9, ok? Bem, muito bom. Esse treinamento contínuo é importantíssimo, né? Esse enfoque que você está dando aí, acho maravilhoso. E que a gente, de fato, falha, pelo menos no meu caso, entender isso e praticar é algo que faz diferença total. É que nem o exercício físico, né? Ele me ajuda a manter saudável,
Se eu parar, eu vou atrofiando. A mesma coisa a igreja. Você tem que ir treinando, continuamente. Fazer processo. Nós não sabemos fazer processo. Nós queremos dar um treinamento e já, pronto, acabou, não fazemos mais nada. Então, pensar como um processo. Ok? Verdade. Agora, olha, Ok. mentalidade de edificar é diferente dessa mentalidade de vamos dar crescimento espiritual. Às vezes, crescimento espiritual é mais ou menos fazer os paralelepípedos. As pessoas ficam bonitinhas, elas não mentem, não roubam, não adulteram, né? Oram de vez em quando, mas não funciona como corpo. Vocês estão entendendo? Esse é o nosso problema. Nós estamos fazendo um monte de peça de carro, esmirilhamos as peças, montamos um rádio, montamos um banco, né? Mas deixamos tudo amontoado no chão. Vocês entenderam isso? E não é essa a realidade da igreja? Porque a gente tem a mentalidade de crescimento espiritual, de adoração, de evangelismo, mas não mentalidade de edificação. Oikodomel, que é construir uma casa, edificar um corpo. É diferente. E é essa mentalidade que eu estou querendo mudar na cabeça de vocês, porque nós não temos essa mentalidade. A gente tem a mentalidade de partes, né? Estou aqui só montando o motor. Vocês são os líderes, vocês têm que pensar, não estou montando motor, estou montando um carro. Isso aqui é uma parte de um todo. Fala, Gilmar. Glória a Deus, aí falar muito bom. Já esperamos aí a explicação dos dons aí, um por um, para poder esclarecer muita coisa. Ok, irmãos, eu acho que por hoje é só. Vamos encerrar. Aproveita a hora aí, Gilmar, nos abençoa. Amém. Pai querido, te louvamos, Pai, exaltamos o teu nome e te glorificamos por essa mais uma manhã, um dia que o Senhor está nos dando, que possamos viver para a tua glória, que possamos sermos instrumentos da tua palavra, da tua vontade nesse mundo, Pai querido. E obrigado, porque cada dia o Senhor tem usado uma sal para nos ensinar, Deus, também para edificar em nós também a tua palavra e que possamos, Pai, aprender e ensinar também, Deus, para que muitos ainda possam compreender com mais clareza a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.